Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana tivemos a conclusão do julgamento sobre os limites do poder de investigação do Ministério Público e também a decisão sobre o prazo para o candidato preterido em concurso público acionar a Justiça. Fique com a gente, nós vamos explicar tudo aqui para você. O Plenárias já está no ar. Eu sou Daniel Adjuto e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. E aqui comigo, Karina Zucolotto, nossa consultora jurídica. Karina. Olá, tudo bem, Daniel? Essa semana nós tivemos dois resultados importantes no plenário do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o poder de investigação do Ministério Público, uma questão que já vinha sendo debatida aqui no Supremo e já tinha jurisprudência sobre o tema, mas que acaba, de uma certa forma, trabalhando alguns limites para evitar os excessos e os abusos, segundo os próprios ministros. E tivemos também uma questão bastante importante envolvendo concurso público, uma beiradinha aí que todo mundo que quer, né, prestar trabalho ou prestar serviço para a administração pública sempre busca passar num concurso público, e uma decisão importante foi tomada essa semana também. Esses temas a gente vai trabalhar aqui no Plenárias, não é, Daniel? É isso, nós vamos entrar nesses julgamentos, mas vamos começar essa edição do Plenárias falando sobre as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul essa semana. Segundo a Defesa Civil, o número de mortos já passa de 30, gente. Pelo menos 10 mil pessoas estão desabrigadas. Em nome do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Roberto Barroso prestou solidariedade aos gaúchos e ao governo do estado. O ministro anunciou que vai liberar recursos de fundos do judiciário para ajudar a população atingida e também a recuperação do estado. Um ato normativo liberando verbas de fundos do Poder Judiciário, de recolhimento de multas e outras que têm utilização com algum grau de discricionariedade, para serem direcionados esses valores à conta dos flagelados do Rio Grande do Sul, para todo o país poder solidariamente ajudar nesse momento trágico daquele Estado da Federação, que é muito querido de todos nós. A recomendação do Conselho Nacional de Justiça foi publicada logo depois da declaração do presidente do STF. Ela estabelece que os tribunais brasileiros poderão repassar e transferir valores depositados em juízo para auxiliar a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O dinheiro deverá ser enviado às entidades de assistência social previamente habilitadas de municípios em que tenha sido decretado o estado de calamidade pública. Em razão desse estado de emergência no Rio Grande do Sul, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu prorrogar o prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral nos municípios atingidos. A repórter Amanda Mustafa tem as informações. O pedido foi feito pela relatora das resoluções sobre as eleições, ministra Carmen Lúcia. Há cartórios também, como todos os serviços estão sendo mostrados pela mídia, que estariam embaixo d'água e com serviços inacessíveis. E a notícia que eu vi hoje pela manhã é que a chuva poderá aumentar ainda nos próximos dias, ou ainda que se mantenha. A minha preocupação é com a data de fechamento, a iminência de data do fechamento do cadastro eleitoral, que é a semana que vem, quinta-feira que vem. E eu acho que talvez fique improvável que as localidades tenham condições de atendimento normal até o dia 8. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, propôs que todos os municípios em que estiver decretado estado de emergência e houver a necessidade de prorrogação em virtude da calamidade pública, encaminhem os pedidos de extensão do prazo ao TRE. O município onde houve a decretação do estado de emergência e o cartório solicitar com comprovação da necessidade em face dessa calamidade pública, tenham prorrogados por 15 dias a partir do dia 8 essa possibilidade. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. O corregedor das eleições, ministro Raul Araújo, destacou o empenho da Justiça Eleitoral dos estados para o cadastro biométrico dos eleitores e a necessidade de adequação dos prazos para que o Rio Grande do Sul não seja prejudicado. Temos uma situação de calamidade pública a ser reconhecida e me parece adequado que façamos, então, a prorrogação nos termos
sugeridos pela presidência. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul publicou uma portaria suspendendo o expediente presencial dos serviços judiciais e extrajudiciais nos dias 2 e 3 de maio e prorrogando os prazos processuais julgados em primeiro e segundo grau. Ficam mantidos os serviços de plantão permanente, atendimento à população e trabalho remoto. E diante de um estado de calamidade como esse, decretado no Rio Grande do Sul, outra preocupação é com os direitos das vítimas. Karina, quais são esses direitos a um primeiro momento já? Olha, fui atingido, tenho problemas com a minha casa, tenho que sair de casa, o que eu preciso, o que eu tenho direito nesse momento? Olha só, Daniel, essa pergunta é bastante conveniente, até porque nessa época de chuvas a gente vê muita gente desabrigado, perdendo tudo. E aí você diz assim, como é que eu vou fazer prova daquilo que eu tinha para buscar uma indenização por danos materiais em razão desses prejuízos de bens que foram perdidos numa enchente e até um dano moral. Então, a recomendação que a gente dá é que essas pessoas, elas procurem uma defensoria pública para comunicar esses prejuízos, embora elas não tenham como provar. Veja, existe uma chance de comprovar uma ineficiência da atuação do Estado, do município, porque nesses casos a responsabilidade civil ela é objetiva. Então, é independentemente de culpa ou dolo para que haja um ressarcimento dessas vítimas. Então, elas devem procurar a Defensoria Pública, caso a faixa salarial seja de até 3 salários mínimos. É importante também que elas entrem em contato com o Ministério Público, porque quanto mais vítimas levem essa informação ao Ministério Público, mais respaldo o Ministério Público terá para propor uma ação civil pública, uma ação coletiva em prol de todas aquelas vítimas, buscando uma forma de ressarci-las. FGTS tem também? Tem também. O FGTS pode ser levantado nesses casos de calamidade. É possível pedir uma antecipação dos benefícios de prestação continuada, Bolsa Família. É possível também o aluguel social. É preciso que o Estado, nesse caso lá do Rio Grande do Sul, os municípios garantam a essas pessoas desalojadas e desabrigadas uma moradia, ainda que provisória, até que elas sejam realocadas para um local seguro, porque nesse caso de perigo iminente, é preciso também que elas não sejam desamparadas. Então, o Estado tem que se armar também para garantir a dignidade dessas pessoas. Então, vamos lá, mais uma vez, procurar a Defensoria Pública, levar até o conhecimento do Ministério Público também. E caso as pessoas tenham seguro da sua casa, por exemplo, não tome nenhuma providência sem antes consultar a seguradora para não perder o direito. Tá aí um serviço, então, para você e também para você informar quem precisa nesse momento. Vamos agora aos julgamentos. Nesta semana, o plenário do STF estabeleceu os critérios para a atuação do Ministério Público na abertura e na condução de investigações criminais. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento. 3 ações questionavam leis que permitem ao Ministério Público realizar diligências, notificar testemunhas e requisitar perícias, dados e documentos de autoridades. Os ministros Edson Fachin, relator, e Gilmar Mendes apresentaram voto conjunto definindo algumas condições a serem seguidas pelo MP na instauração dos procedimentos investigativos criminais. Houve consenso sobre a necessidade de comunicação imediata ao Judiciário sobre o início e término das investigações. Procuradores e promotores devem seguir os mesmos prazos das apurações policiais. Ficou definido ainda que, se a polícia e o Ministério Público estiverem investigando os mesmos fatos, os procedimentos deverão ser distribuídos para o mesmo juiz e que o Ministério Público pode requisitar perícias. Na retomada do julgamento, os ministros discutiram alguns ajustes na tese. Um deles foi sobre a necessidade de prorrogação das investigações. Para o ministro Fachin, a necessidade de autorização para prorrogações de prazos na investigação é aplicável a réus presos ou soltos. Penso que a distância entre as duas propostas diminuiu imensamente, nada obstante, a redação originária utiliza o verbo autorizar, e na referência, na proposta do ministro Flávio, faz-se referência a comunicar. Eu, em princípio, estou coerente com o voto que proferi a 4 mãos com o ministro Gilmar, mantendo a redação original.
O ministro Flávio Dino fez uma proposta diferente. Nós estamos debatendo à luz da recente lei de 2019, que introduziu a figura do juiz de garantias. E repito, artigo 3º-B, inciso 8º. O juiz de garantias deve, inciso 8º, prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões, etc. Então, houve uma opção legislativa claríssima, no sentido de que, por motivos óbvios e que é despiciendo aqui declinar, haveria uma distinção, um controle mais rigoroso, com a triangulação, quando o investigado estiver preso. Quando o investigado estiver solto, ou os investigados, manter-se-ia uma tramitação mais simplificada. Outro ponto discutido foi sobre a questão de o Ministério Público abrir apuração preliminar sobre ferimentos, mortes e abusos em operações policiais dentro do controle da atividade policial. O item 3.2, portanto, ficaria: a instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser de forma motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada. Assim, o Supremo Tribunal Federal validou o poder de investigação criminal do Ministério Público e definiu os parâmetros para regular esses procedimentos. Essa decisão, somada à do juiz de garantias, relatada pelo ministro Luiz Fux, arruma bastante esse tema da investigação pelo Ministério Público, mantendo a autonomia da instituição e a sua autoridade própria, porém, preservando o controle judicial na medida do que o tribunal considerou necessário. Então vamos agora ao nosso tintim por tintim aqui no telão para você entender os principais pontos sobre a atuação do Ministério Público em investigações criminais. Então, a comunicação imediata ao judiciário deve ser feita no início e também ao fim das investigações. Ainda, o cumprimento, gente, dos mesmos prazos previstos na conclusão de inquéritos policiais. Ministério Público e Polícia, portanto, têm os mesmos prazos. Esse ponto agora é importante. Em caso de envolvimento, de suspeita, que tenha participado algum agente de segurança em algum delito, o Ministério Público é quem vai investigar. Ele vai analisar a possibilidade de abrir uma investigação, o PIC, o Procedimento Investigatório Criminal. Então, esse ponto aqui é bastante importante, Karina. Foi um ponto que rendeu bastante discussão, porque trata-se em que momento vai ser necessário ou não justificar essa investigação, para que também não é qualquer acidente que possa ser investigado. Ele deve explicar os motivos da sua apuração, caso entenda que para esses agentes públicos envolvidos em incidentes ou com armas de fogo, ou em casos de abuso de poder, ou mesmo em casos mesmo de morte, é preciso justificar o motivo pelo qual está se abrindo esse procedimento investigatório. Então, a motivação é um ponto bastante relevante. Houve também uma discussão sobre a necessidade da motivação para não instaurar a investigação em casos, por exemplo, em que há um comunicado de algum crime envolvendo as chamadas ações penais públicas condicionadas à representação da vítima. E o que é isso na linguagem simples do ministro Barroso? Significa que tem alguns crimes que é preciso que a vítima autorize o Ministério Público, e aí vem a representação da vítima, a comunicação dela autorizando, que ele tome as providências. Então, se ele, porventura, recebe uma comunicação dessa e não instaura a investigação, ele tem que justificar o motivo pelo qual ele não instaurou. O mesmo em razão de uma notícia-crime, numa queixa-crime, ou em alguma outra situação em que ele for comunicado. É preciso motivar também a sua não atuação. Então, essa questão da motivação acabou gerando um grande debate naquela primeira parte da sessão plenária única dessa semana, que só tivemos na quinta-feira, levando a primeira parte da sessão quase toda para a fixação dessa tese em razão
desses poderes, dos limites de atuação do Ministério Público nessas investigações. Tem mais 2 pontos que nós vamos destacar agora para vocês na próxima tela. Também são pontos importantes. Olha só, os ministros também decidiram que a polícia e o Ministério Público, no momento em que estiverem investigando os mesmos fatos, aqui o mesmo juiz é que será o responsável por conduzir essas investigações, é o juiz das garantias. E, por fim, a atribuição da Polícia Judiciária, do Ministério Público, essas atribuições de investigar, elas são concorrentes e não subsidiárias, como defendeu inicialmente o ministro relator Edson Fachin, depois acabou reajustando o voto nesse voto conjunto com o ministro Gilmar Mendes. Vamos explicar, Karina, o que é uma atribuição subsidiária, uma atribuição concorrente? Olha só, nós já temos aqui no Supremo, isso foi dito desde o início do julgamento desse caso aqui no plenário do Supremo, que não há um monopólio da polícia em termos de investigação criminal. Não, o Ministério Público também pode investigar. Mas a pergunta é, o Ministério Público pode investigar um fato criminoso A e a polícia investigar paralelamente também esse fato A, de forma concorrente, ao mesmo tempo, concomitante? Os ministros disseram, pode. De forma concorrente é possível. Mas, lá na frente, essas informações têm que ser comunicadas a um juiz. A gente vem aqui para esse primeiro ponto. É, para o primeiro ponto. Então, se a polícia comunicar primeiro ao juiz ou ao Ministério Público, esse juiz vai ser o juiz para essas 2 investigações sobre o mesmo fato. Nós não teremos 2 juízes para cada uma dessas investigações. Isso evita um grande problema, que é a duplicidade. É, a duplicidade, a chance de termos 2 decisões diferentes para o mesmo caso e aquele princípio do bis in idem, a pessoa ter 2 condenações pelo mesmo fato. Isso não é possível no ordenamento jurídico brasileiro. Então, embora corram simultaneamente 2 investigações de forma concorrente e não subsidiária, ou seja, a polícia investiga e na ausência de eficiência nessa investigação, o Ministério Público poderia agir de forma subsidiária, não foi essa a tese que prevaleceu, os 2 investigam ao mesmo tempo, mas o juiz que tomar ciência primeiro dessas investigações fica prevento. Prevento significa, será ele o juiz da ação penal, caso eventualmente o Ministério Público venha propor essa denúncia. Fechado, então, essa discussão, gente. No próximo bloco, nós vamos falar de concurso público. Até que momento o aprovado pode acionar a Justiça caso tenha sido preterido na convocação para a vaga? Não saia daí que eu te conto logo depois do intervalo. Estamos de volta com plenárias. Agora uma notícia que interessa a você, concurseiro e concursado. O plenário do Supremo definiu a tese relacionada à preterição. Mas que palavra é essa, né? O que significa? Ela se dá quando uma pessoa aprovada em um concurso não é chamada para assumir um cargo e outra acaba assumindo no lugar e não necessariamente ela fez concurso ou é um contrato emergencial, por exemplo. A pergunta que os ministros enfrentaram nesse julgamento e na tese foi em que momento é possível acionar a Justiça para garantir essa nomeação. Veja na reportagem. Os ministros já haviam decidido sobre o caso concreto. Eles modificaram a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tinha determinado a nomeação de uma candidata aprovada em um concurso para professor da Rede Pública de Ensino do município de Gravataí. O concurso foi em 2005, mas ela entrou na Justiça depois do término do prazo de validade do concurso, afirmando ter direito à nomeação. Ela alegava que o fato de ter sido admitida em 2008 por meio de contrato temporário indicava a existência de vagas e, como já estava aprovada, deveria ser chamada para ocupar um dos cargos previstos no edital. A professora conseguiu uma decisão favorável, mas o Estado do Rio Grande do Sul recorreu ao Supremo. Só que o processo em discussão tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão servirá de orientação para casos semelhantes em análise no restante do país. Na sessão dessa quinta-feira, os ministros discutiram algumas propostas e foi fixada a seguinte tese. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial e fixou como tese a seguinte:
a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, cadastro de reserva, deve ter, por causa de pedir, preterição ocorrida na vigência do certame. Nós já vamos destrinchar para você. Karina, a decisão, nesse caso, vale só para cadastro de reserva? Cadastro de reserva, porque se o edital tiver a previsão de 2 ou 3 vagas, aqueles candidatos obrigatoriamente terão que ser nomeados. Porque quando a administração pública ela coloca à disposição algumas vagas, significa que ela tem dinheiro para pagar por aquele servidor e precisa daquele funcionário. Então, normalmente a gente vê nos editais uma vaga para contratação e cadastro reserva. No caso dessa candidata, ela foi aprovada quando já depois do término do prazo do concurso, ela entrou no cadastro reserva, mas não foi nomeada. Mas ela alegava justamente que o fato de ter sido contratada ainda dentro da validade do concurso como temporária, significa que havia uma necessidade da administração pela prestação daquele serviço e havia dinheiro para a contratação. Indignada, ela entra na justiça, ganha em primeira instância, mas a administração pública recorre e acaba revertendo essa situação. E os ministros decidiram o quê? O prazo para questionar o edital e essa nomeação é o prazo de validade do concurso. Isso os ministros decidiram de forma unânime, mas entenderam que as contratações que forem feitas após a validade do concurso, como de fato aconteceu com ela, não entrariam no direito à nomeação. E só haveria essa preterição, esse direito não atendido, vamos dizer assim, que essa preterição ela alega que poderia ter sido nomeada e não foi. E essa preterição só vai acontecer se as vagas forem preenchidas de uma outra forma ou a ordem de classificação não for observada. Então, mantendo mais ou menos o que nós já tínhamos aqui na jurisprudência da Corte. Mas foi também uma tese bastante discutida porque nós tínhamos, Daniel, e esse caso veio à pauta dirigida diversas vezes para a fixação dessa tese. E, embora pareça uma coisa simples, acaba sendo bastante complexo. 3 teses para serem firmadas, os ministros acabaram chegando a essa conclusão. Prazo para entrar com ação questionando o direito à nomeação, somente se ela for proposta dentro do prazo de validade do concurso. Vamos seguir aqui, gente. O presidente do STF esteve em Alagoas para um encontro com a magistratura do Estado. Quem mostra para a gente é a repórter Lídia Lemos. Com o objetivo de ouvir magistrados alagoanos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, participou do programa Diálogos da Magistratura em Maceió. Tem um pouco como projeto viajar por todos os estados que eu conseguir e conversar com os juízes, ouvir as reivindicações, expor os meus projetos como presidente do Supremo e, sobretudo, como presidente do Conselho Nacional de Justiça. E eu gosto de dizer que a melhor forma de você convencer as pessoas é com os ouvidos, ouvindo-as. E, portanto, é uma oportunidade que eu tenho de ouvir os problemas, as queixas, as ideias e pensar soluções juntas para o judiciário brasileiro. A vida é sempre um projeto coletivo, ninguém é bom demais sozinho. Esse momento de conversa é idealizado pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, e foi realizado pela 2ª vez no Estado em parceria com a Associação dos Magistrados Alagoanos, ALMAGES, e o Tribunal de Justiça de Alagoas, e reuniu mais de 80% da magistratura estadual. Fico muito feliz da magistratura ter entendido e ter aceitado esse convite, e mais feliz ainda com essa atitude do ministro Barroso. Eu tenho dito que ele está conseguindo contagiar a magistratura. Ele está vindo ao encontro da magistratura para ouvir a magistratura, que ele, em mais de uma vez, ele conclamou que houvesse propostas para que ele pudesse encaminhar para refletir. Eu acho que isso é muito importante. Entre dezenas de assuntos abordados, o presidente do STF destacou o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, um tema que já vem sendo trabalhado na Justiça Alagoana, como afirma o chefe do Judiciário Estadual. A gente, através de servidores e magistrados, nós estamos editando vários vídeos da linguagem simples. É uma nova forma de se falar. Na verdade, nós precisamos ter esse cuidado. Porque muitas vezes a nossa linguagem, a pessoa, doutor, eu ganhei, eu perdi. É importante que a gente fale uma linguagem que a sociedade entenda a nossa linguagem. Então, evitar aquelas palavras latinas, evitar palavras estrangeiras, evitar aquele vocabulário rebuscado,
falar a linguagem do cidadão, que eu acho que com isso nós estamos nos aproximando mais da sociedade e estamos prestando o melhor serviço à sociedade. O juiz Anderson Passos avaliou positivamente o evento, que envolve uma escuta ativa do presidente do STF e da magistratura brasileira. Foi um momento de trocar ideias, um momento de conversar. O ministro estava aqui muito tranquilo, muito aberto a dialogar com todos os magistrados, e para nós foi uma honra tê-lo aqui e poder conversar sobre diversos temas de interesse da magistratura e interesse do Brasil como um todo. Os presidentes da AMB e da Almages reforçaram a importância desse diálogo aberto com o presidente Barroso para a melhoria do trabalho da magistratura e, consequentemente, da prestação jurisdicional. É um momento ímpar, único, em que os magistrados têm de, sem qualquer intermediação, sem qualquer intermediário, dialogar diretamente com o presidente Barroso. E, a partir desse diálogo, o ministro consegue perceber, por exemplo, os grandes desafios e problemas que afetam a magistratura brasileira e, portanto, a magistratura também alagoana. É uma iniciativa inédita no Poder Judiciário. Não é um fato tão comum ao longo da nossa história que a cúpula do Judiciário vá lá até o juiz, aquele que está na linha de frente, na trincheira, nas comarcas, trabalhando para ouvi-lo. Então, essa a iniciativa, essa postura democrática, moderna do nosso presidente do Supremo, de querer dialogar com a magistratura. E de linguagem simples, você que nos acompanha aqui nas sessões do Direto do Plenário também sabe que a gente busca até nosso telão, de toda forma, explicar da melhor forma para você as decisões aqui do Supremo Tribunal Federal. E, Karina, é um trabalho em conjunto, né? Como disse há pouco o ministro Luiz Roberto Barroso, mas é essencial que não só profissionais de comunicação, profissionais do direito, mas também que os magistrados, os juízes, escrevam as decisões de forma que a pessoa vai entender, né, no que ela tem o direito ali ou não tem, se ganhou, se perdeu a causa, como se diz. E não é muito difícil disso acontecer, Daniel, principalmente porque nós temos um repertório, um juridiquês próprio, mas que dá para ser explicado. E dá para ser evitado também na maior parte das vezes. Então, o magistrado tem alguns jargões que não tem como fugir. Então, por exemplo, julgo procedente e improcedente a ação. Significa que ganhou ou perdeu a ação. Mas é possível chegar à conclusão a partir de uma linguagem simples para que a pessoa leiga que não fez direito e que pega uma decisão daquela consiga, a partir de uma conclusão lógica, chegar ao final e falar assim, ganhei essa demanda, ou ganhei só uma parte, não é? Julgo parcialmente procedente para dar interpretação conforme a lei. Aí fica difícil de entender. Então, a cabeça trava, né? A cabeça trava. Por isso que a gente vem aqui justamente para descomplicar e tentar, de uma certa forma, levar essa informação bem simples, mastigada, digerida, para que todos possam entender quais são as decisões da Suprema Corte, mas isso tem que ser um papel também de todo o coletivo, como disse o ministro, ninguém é bom sozinho, todos os magistrados têm que ter esse compromisso também. Então, conte sempre com a gente aqui, não só no Plenárias, mas também ao longo da semana aqui na TV Justiça, essa é a nossa missão. Nossa edição de hoje fica por aqui. Karina, até a próxima. Até a próxima. Na próxima semana, quarta e quinta, no Direto do Plenário, a partir das 14 horas a gente se encontra, mas nesse final de semana o nosso encontro é no Plenárias. É isso aí. Lembrando que você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e também pela Rádio Justiça. Continue conosco aqui na TV Justiça. Até a próxima. Tchau, tchau.